Olá! Hoje eu vou falar sobre O Cortiço, uma obra de Aloísio de Azevedo. O Cortiço foi um romance escrito por Aloísio de Azevedo, lançado em 1890. Ele estava em sintonia com o naturalismo. O livro fala sobre como as influências do ambiente, da raça e do contexto histórico podem afetar a vida de um indivíduo. Ele foi um dos primeiros romances a falar sobre a homossexualidade. O nome completo de Aloísio de Azevedo é Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Ele nasceu no dia 14 de abril de 1857 em São Luís, Maranhão, no Império do Brasil. Ele foi um escritor, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro. A obra se passa no Rio de Janeiro, no bairro Botafogo. Na obra mencionada, não há uma especificação clara do ano exato dos acontecimentos, mas pelo contexto apresentado, podemos concluir que os eventos se desenrolam em meados do século XIX, antes da abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Ambientação e descrição. O livro retrata o Cortiço como um verdadeiro microcosmo que reflete as contradições e as tensões da sociedade na época. O autor descreve com riqueza de detalhes no ambiente sujo, barulhento e caótico do Cortiço, onde os moradores vivem em condições precárias e enfrentam constantes desafios para sobreviver. As barracas empinhadas umas sobre as outras, os corredores estreitos e mal iluminados, cheiro de mofo, de esgoto, tudo contribui para criar uma atmosfera de opressão e de desespero. Azevedo utiliza a ambientação do Cortiço de forma magistral para a exploração das relações de poder e hierarquia entre seus habitantes. Enredo. O Cortiço conta a história de João Romão, um homem que busca a qualquer custo enriquecer e ascender socialmente. Ele é dono de uma venda, de uma pedreira e do cortiço. Com o objetivo do enriquecimento se torna obsessão, o personagem economiza tudo o que recebe e explora as pessoas sem escrúpulos, inclusive a sua amante Bertoleza, uma escrava fugida para quem João Romão falsifica o documento de alforria. Porém, mais tarde, ela passa a ser explorada pelo próprio João e trabalha para ele todos os dias, sem descanso. Em outro espaço, se encontra o Rico Sobrado de Miranda, um comerciante de muito prestígio social, localizado ao lado do Cortiço, deixando explícito a gritante desigualdade social do Rio de Janeiro em período de urbanização. Conforme João enriquece, Miranda oferece a mão de sua filha Zulmira em casamento. Isso faria com que ele cumprisse o objetivo de atingir o patamar superior na hierarquia social. Com isso, acontecem vários episódios diferentes e a partir dessas histórias, o autor defende sua tese naturalista, segundo a qual o meio em que a pessoa está inserida molda os seus comportamentos. Ao final, Aloysio tenta provar que a lei do que mais forte é a que predomina naquela estrutura social. Através dessa narrativa, Azevedo retrata o Brasil marcado pela desigualdade social, pela exploração dos mais vulneráveis e pela corrupção que permeia todas as esferas da sociedade. Características da obra. A obra contém linguagem objetiva, cientificismo, caráter determinista, zoomorfização, personagens comandados pelo instinto, prevalência do instinto sexual e análise do comportamento de indivíduos marginalizados e visão racista e homofóbica. As características naturalistas presentes e observadas na obra O Cortiço são o determinismo, por retratar a ideia de que o comportamento humano é influenciado por fatores ambientais, sociais e biológicos. Características dos personagens. Os personagens utilizados por ele criam um retrato multifacetado da sociedade brasileira, mostrando como as diferentes classes e grupos étnicos interagem e se relacionam em um contexto de desigualdade e marginalização. E assim, chegamos ao final da história e análise sobre O Cortiço, uma obra-prima do naturalismo brasileiro. O Cortiço é mais do que uma simples história, é um convite à empatia e compreensão da realidade que ainda persiste em nossa sociedade. Esperamos que essa análise tenha despertado seu interesse por essa obra fundamental e pela rica literatura brasileira. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!